Êxodo 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde, e tomarão do sangue, e o colocarão nas suas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo. E sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na vossa mão. E o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor, e o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial. E fareis dele uma festa no Senhor, por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comereis pães ázimos até o 1º dia. 7 dias comereis pães ázimos. Até o 1º dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado desde o 1º dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no 1º dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer, só isto poderá ser feito por vós. E observareis a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. No 1º mês, no 14º dia do mês à tarde, comereis pão ázimo, até o 21º dia do mês à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel. Seja estrangeiro ou nascido na terra, não comereis nada levedado. Em vossas habitações comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias, e matai a Páscoa. E tomareis um molho de hisopo, e o molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isto por ordenança para ti e para os teus filhos para sempre. E acontecerá
quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis esse culto. E acontecerá, quando vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto? Que direis? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava assentado no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. E então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: levantai-vos e saí dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e saí, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo, para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestimentas, e o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças, e uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e vacadas, e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa, que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito, e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, dela comerá. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo o homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra, e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que no mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Êxodo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia, no qual saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou deste lugar. Não se comerá pão levedado neste dia,
no mês de Abibe, vós saístes. E será que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, uma terra em que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: Isso se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás esta ordenança a seu tempo, ano após ano. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. E todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E acontecerá que quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isto? Tu lhe dirás: Por força da mão, o Senhor nos tirou do Egito, da casa de servidão. E aconteceu que quando o Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo o que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos, e será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu que quando o Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará. E daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote. E acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Êxodo 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acampareis junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, e do deserto os encerrou. Eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem e tomou o seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido.
Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora. E disseram a Moisés: Por que não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco, pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi diante da face deles, e se colocou atrás deles, e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental, durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os seus cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que entrou no mar, depois dele não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca, no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Êxodo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, eu o exaltarei.
O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e o seu exército. Seus capitães escolhidos também foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo, e na grandeza da sua excelência derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. Enviaste a tua ira, que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas as águas amontoaram-se. As correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo. Meu despojo se fartará neles, desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Tu sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade e temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Tu estendestes a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste. Com a tua força os guiaste à tua santa habitação. O povo ouvirá e temerá. A dor tomará os habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se maravilharam. Um tremor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse o povo que tu adquiriste, tu os levarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para nele habitar, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e sempre. Porque os cavalos de Faraó, com as suas carruagens e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor trouxe novamente sobre eles as águas do mar. Todavia, os filhos de Israel continuaram por terra seca no meio do mar. E Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondeu: cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro ele lançou no mar. Assim, Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. E eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança. E ali ele os testou e disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Êxodo 16. E tomaram a sua jornada de Elim. E toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês depois da sua partida da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles:
Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão à vontade. Por que nos trouxeste para este deserto para matar toda esta assembleia de fome? Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia eles prepararão aquilo que trouxeram, e será 2 vezes o que ajuntam diariamente. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã então vereis a glória do Senhor, porque ele ouve as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Pois o Senhor ouve as vossas murmurações, que murmurais contra ele. E quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. E falou Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Aproximai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu, quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, que eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: À tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis com pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento. E pela manhã estava o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho subiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena e redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. E quando os filhos de Israel a viram, disseram uns aos outros: Isso é maná, porque não sabiam o que era. E Moisés lhe disse: Isto é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor vos ordenou. Ajuntai dele cada homem segundo o seu comer, 1 homer para cada homem, de acordo com o número de vossas pessoas. Tomai cada homem para aqueles que estão nas suas tendas. E os filhos de Israel assim fizeram, e colheram, alguns mais, outros menos. E quando o mediram com 1 homer, o que tinha juntado muito não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não tinha falta. Ajuntaram cada homem de acordo com o seu comer. E disse Moisés: Que nenhum homem deixe dele até de manhã. Mesmo assim, eles não ouviram a Moisés, mas alguns deles deixaram dele até a manhã seguinte, e criou vermes, e cheirava mal. Moisés irou-se com eles, e o colheram todas as manhãs, cada homem conforme o seu comer, e aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia eles colheram 2 vezes mais pão, 2 homeres para cada homem. E todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: Isto é o que o Senhor disse. Amanhã é o descanso do Shabá. Amanhã é o descanso do Shabá, santo ao Senhor. O que quiserdes assar, assai-o, e o que quiserdes cozer, cozei-o, e o que restar, guardai para vós até pela manhã. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem havia verme algum nele. E disse Moisés: Comei isso hoje, pois hoje é o dia do Shabá do Senhor. Pois hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, que é o Shabá, nele não haverá. E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para ajuntar, e não acharam nada.
E disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede, pois o Senhor vos deu o Shabá. Por isso ele vos dá o sexto dia o pão para 2 dias. Permanecei cada homem no seu lugar, que nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel chamou o nome disso Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu gosto era como coscorões feitos com mel. E Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou. Enche um homer dele e guarda-o para as vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma um vaso e coloca um homer de maná nele e guarda-o diante do Senhor para ser guardado para as vossas gerações, assim como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Eles comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ora, um homer é a 10ª parte de um efa. Êxodo 17. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia água para o povo beber. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: Dai-nos água para bebermos. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos trouxeste do Egito para nos matares de sede, e a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel. E o teu cajado com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel, em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens, e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. E tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de cada lado, e o outro, um de um lado e o outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro e repita-os nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, porque disse: Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18. Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, depois que ele a enviara de volta, e seus 2 filhos,
dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. O nome do outro era Eliezer, porque o Deus de meu pai, disse ele, foi minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua esposa a Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua esposa e os seus 2 filhos com ela. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro e inclinou-se e o beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito, e a Faraó e aos egípcios, por causa de Israel, e toda a aflição que os acometera no caminho. E como o Senhor os livrara, e Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel. E quem havia libertado da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho, e todo o povo fica em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E disse Moisés a seu sogro: porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. E tu lhes ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Se fizeres isto, e Deus te ordenar assim, então será capaz de suportar, e todo este povo também voltará a seu lugar em paz. Então Moisés ouviu a voz de seu sogro e fez tudo o que ele dissera. E Moisés escolheu homens capazes de todo o Israel e os fez por cabeças sobre o povo, governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, mas toda causa pequena julgavam eles mesmos. E Moisés deixou seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para a sua própria terra. Êxodo 19. No 3º mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque havia partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz e guardais o meu pacto
Então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo, e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai, e tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar, o toque longo subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: estai prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor. E muitos deles desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenastes, dizendo: estabelece limites ao redor do monte, e santifica-o. E o Senhor lhe disse: vai, desce e subirás, tu e Arão contigo. Mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. Amém.